Olá, chicos e chicas, bem-vindos. A professora de espanhol, Leda Jane, aqui na área para vocês, do hashtag Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação, canal 10.2, todo dia tem aula para você ficar aí de casa acompanhando, um dia na escola, um dia em casa, fazendo o reforço que você precisa. Caderno, caneta, lápis na mão, um copo de suco, um copo de água aí do lado, não levanta, que a gente tem muita coisa interessante para vocês aqui. E eu já quero chamar a atenção de vocês também, que nós estamos com um quadro novo, tá? Lá na TV Educação. Algumas dicas externas ao estúdio, que vocês vão pegando aí, nos sigam lá no Instagram, vocês vão ver bastante lá no Instagram da Plataforma Gonçalves Dias, @Plataforma Gonçalves Dias, segue lá, curte, comenta, compartilha, tá? Que vai ser muito bom para você. Bastante curiosidades que vocês vão gostar de saber de todas as disciplinas fora do estúdio, tá certo? Também nos siga lá na Plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Divulga lá pra gente e vem com a gente. Vamos ver o que nós temos para hoje. Empleo del pretérito pluscuamperfecto indicativo. Deus me livre e guarde, professora, que nome horroroso é esse? Meu Deus, isso aí deve ser muito complicado. O pretérito pluscuamperfecto nada mais é do que o pretérito mais que perfeito em português, tá? Então, é uma palavra que vem do latim, só que antigamente ela era toda separadinha. Plus, quan, perfeito, tá? Então, agora é tudo juntinho e ela quer dizer o pretérito mais que perfeito. E o tempo é o indicativo, o modo nosso é o indicativo, tá bom? Então, a gente vai conhecer um pouquinho de como que se constrói, como que nós identificamos o pretérito pluscuamperfecto. Introdução. Bem, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo se utiliza en español para expresar la anterioridad de una acción pasada respecto a otra, también pasada. Es decir, él es el pasado del passado, ou seja, o passado do passado. Então, o pretérito pluscuamperfeito, o pretérito mais que perfeito do indicativo, ele é utilizado em espanhol para expressar uma ação passada anterior a outra ação também passada. Nossa, me deu um nó, professora, e agora? Se eu já não sei verbo, ainda mais o pretérito mais que perfeito em português, como é que eu vou saber disso em espanhol? Calma, senta que lá vem a história. Nesse apartado aprenderás a identificar as situações em las que se deve emplear el pretérito pluscuamperfecto en español y las reglas de conjugación de los verbos regulares e irregulares. En la sección de ejercicios puedes poner a prueba tus conhecimentos. O que é que eu disse aqui? Que nessa aula de hoje, tá? Nós vamos aprender a identificar as situações em que se deve empregar o pretérito mais que perfeito em espanhol e as regras de conjugação dos verbos regulares e irregulares, tá? Hoje, nesse slide, nós vamos focar mais nos regulares, tá bom? E também, depois, tem alguns exercícios que vocês vão poder colocar à prova o que vocês aprenderam, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo, tá? Ejemplo. En una competición de talentos, Luisa tocó una pieza de música muy complicada com su flauta. Tá? Então, eu estou dizendo aqui que uma competição de talentos, Luisa, que é essa mocinha aqui que está do lado, tocou uma peça de música muito complicada com sua flauta. Havia praticado muito para apresentar esta peça tão perfeitamente. Então, ela havia praticado muito para apresentar esta peça tão perfeitamente, certo? Então, olha só, em uma competição de talentos, Luisa tocou. Eu já tenho o primeiro verbo aí no passado, tá? Eu já tenho uma primeira ação de Luisa. Uma peça de música muito complicada com sua flauta. Tinha praticado muito para
apresentar esta peça tão perfeitamente. Então, eu tenho aqui havia praticado, tá? E ele está grifado, exatamente para mostrar para vocês aonde que está o meu pretérito mais que perfeito, o meu pretérito plusquamperfecto, certo? Por que que eu não grifei tocou, que é a primeira ação, certo? Então, eu tenho aqui duas ações no passado, uma decorrente da outra. Então, mais uma observação. O que foi que ela fez primeiro? Ela tocou uma peça de música muito complicada ou ela havia praticado muito para apresentar? Qual foi a primeira ação dela? Ela havia treinado bastante, tá? Essa peça para poder tocá-la. Então, olha só a inversão. Embora a primeira ação dela no passado apareça antes, tá, do pretérito mais que perfeito, do plusquamperfeito, a primeira ação passada dela foi exatamente a que está no pretérito mais que perfeito. Ah, professora, ainda não consegui entender, então vamos embora lá. El pretérito, tá? Aqui tem uma palavrinha que está escrita errada, mas vocês já sabem a correta. El pretérito plusquamperfecto se emplea en español para expressar ações que têm lugar com anterioridade a um determinado momento do passado. Eu estou repetindo a mesma explicação que eu dei no slide anterior. Então, enfatizando que o pretérito mais que perfeito se emprega em espanhol para expressar ações que que aconteceram num lugar antes a um determinado momento do passado. Então, havia practicado muito para apresentar esta peça tão perfeitamente. Aqui eu destaquei qual é, tá, o pretérito plusquamperfeito. É exatamente aquele termo que eu falei no slide passado. Havia praticado, certo? Vamos lá. El uso... deixa eu voltar aqui. Olha só. Com anterioridade, tá? Com anterioridade, ou seja, antes, tá? Dela chegar naquele passado, naquele primeiro verbo que foi tocou, ela fez essa ação, certo? E eu falei para vocês no slide passado. Vamos a um outro exemplo? Muito bem, então. Quando Juan chegou a casa, Maria já havia salido. Quando Juan chegou a casa, Maria já havia salido. Então, quando Juan chegou em casa, Maria já tinha saído. Então, Maria salió, eu destaquei aqui numa linha do tempo, tá? Maria salió, que seria um momento. Juan havia chegado, porque quando eu digo aqui, João chegou, então eu mudei aqui, ó. Juan havia, eu usei o verbo haber. Esse verbo sempre acompanha o pretérito mais que perfeito, tá, gente? Havia chegado. E o presente, certo? Então, eu tenho duas ações no passado. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que a expressão que está no pretérito mais que perfeito, no plusquamperfecto, ela é sempre a primeira ação no passado? Pois é. Observem que eu começo a minha frase com Juan chegou. Ele chegou. Mas quando eu termino, eu digo que Maria já tinha saído. Então, a primeira ação realizada foi de Maria. Então, Maria saiu, tá? E depois que ela saiu, Juan chegou. Entenderam a diferença agora? Beleza. Vamos para mais um exemplo. Quando encendi a tele, el partido ya había comenzado. Quando encendi a tele, el partido já havia começado. Então, quando eu liguei a televisão, né, o programa, qualquer programação, tá? Já havia começado, já tinha começado. Então, eu usei a mesma técnica de fazer uma linha do tempo para que a gente possa identificar qual é a primeira ação no passado. Por quê? Reforçando, o que é o plusquamperfeito? O pretérito plusquamperfeito é uma ação passada em cima de outra ação, tá certo? Então, vamos lá, todas as duas no passado. Então, el partido começou. Então, quando eu liguei a televisão, foi a minha primeira ação? Não. Eu liguei a televisão, mas o programa que eu queria assistir já tinha começado. Então, vocês estão chegando em casa,
10h40, 11 horas, vindo de alguma coisa. Poxa, a aula, tá na hora do programa, vou sentar para estudar. E vocês, de repente, queriam assistir exatamente a aula de espanhol. Mas aí, quando vocês ligam a televisão, já tinha começado. Mas antes, o que aconteceu? O programa já estava no ar, já tinha começado. Só depois você teve a ação de ir lá e ligar a televisão. Certo? Entenderam? Muito bem. E essa ação toda, ela se desenvolve aonde, gente? No presente. Por isso que está tão enfatizado na linha do tempo aqui, o presente. Então, essa ação, ela se desenvolve no presente, se referindo a duas outras ações do passado. Muito bem. Para conjugar um verbo em pretérito pluscuamperfecto, se toma verbo auxiliar haber em imperfecto e el particípio del verbo principal. Cheguei onde eu queria chegar, tá? Isso aqui é tipo uma fórmula que, se vocês gravarem, vocês vão conseguir identificar bem fácil nas atividades que nós temos lá na frente, em qualquer atividade que vocês vão encontrar lá no portal, tá? Lá na plataforma Gonçalves Dias. Então, para conjugar um verbo em pretérito pluscuamperfecto, no pretérito mais que perfeito, se toma o verbo auxiliar haber. Então, eu utilizo o verbo auxiliar haber. Em imperfeito, no imperfeito, tá? E no particípio, eu uso os dois, o verbo haber e mais o verbo principal, tá certo? Só que esse verbo principal vai no particípio. Então, deixa eu tentar esclarecer melhor para vocês. Eu vou utilizar o verbo auxiliar, mais, faça um gráfico, mais o verbo principal na forma verbal do particípio. Vocês sabem que nós temos as formas verbais, né? Gerúndio, particípio infinitivo. Em português, nós temos também em espanhol. Então, nós vamos utilizar o verbo auxiliar haber e mais o verbo principal no particípio, beleza? Então, aqui eu peguei um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho as personas del verbo. Quem são? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, ellos, ellas e ustedes. Essas são las personas del verbo. E aqui eu tenho o verbo auxiliar haber, conforme está aqui na regra, tá? E eu vou ter o particípio, eu tenho 3 formas aqui. Eu tenho o verbo de primeira conjugação, que é o verbo hablar, que aqui está hablado, nós vamos conjugar um a um. Eu tenho o verbo na segunda conjugação, aprender, que termina em R, e tenho o verbo viver também, segunda conjugação, tá certo? Então, vamos lá. Como é que fica? Yo había hablado. Não muda. Sabe por quê? Porque eu tenho terminações específicas. Em português, eu tenho para a primeira conjugação, em verbos terminados em AR, por exemplo, amar, eu tenho a terminação ado. Então, amar, amado. Cantar, cantado. Falar, falado. Em segunda conjugação, eu tenho termina em ER, eu substituo por ido. Então, eu aprender, aprendido, né? Beber, bebido, comer, comido. E tenho também a terminação IR para o português. Mas lembra de uma aula que nós tivemos que no espanhol eu não mudo a minha terminação? Eu não mudo a minha terminação. Ela é ido e ado apenas. Eu não tenho outra. Então, não tem como complicar muito. Verbos terminados em ER ou IR em espanhol, todos têm a terminação no particípio de ido. É o caso de aprender, é o caso de viver, tá? Partir, tá? Então, vamos lá. Yo había hablado, tú habías hablado, él, ella, usted había hablado. Nosotros y nosotras habíamos hablado. Vosotros y vosotras habíais hablado. Observem, ellos, ellas e ustedes habían hablado. Observem que eu conjuguei todo o verbo hablar, mudando apenas o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, haber, eu vou mudando a sua conjugação de acordo com a pessoa verbal a que eu me refiro. Porém,
lá no particípio, o meu verbo principal, ele permanece da mesma forma. Então, não tem mistério. É só uma questão de compreensão e de tá certo? Então, vamos ver como é que fica o verbo aprender, tá? Então, yo había aprendido, tú habías aprendido, él, ella, usted había aprendido, nosotros y nosotras habíamos aprendido, vosotros y vosotras habíais aprendido, ellos, ellas y ustedes habían aprendido. Fixaram? Para fixar bem mesmo, tá? Nós vamos voltar lá nessa conjugação e vamos conjugar o verbo viver, viver, tá? Então, yo había vivido, tú habías vivido, él, ella, usted había bebido, vivido, nosotros y nosotras habíamos vivido, vosotros, vosotras habíais vivido, ellos, ellas e ustedes habían vivido. Vocês observaram que na hora que eu estava conjugando, eu dei uma confundida que falei bebido? Pois é. Então, vivido, vivido, do jeito que escreve. A letra V, ela se pronuncia como um B. Então, fiquem atentos quando vocês estiverem numa conversa ou ouvindo algum áudio, tá? De música, de filme, de série, ou até mesmo que ficam disponíveis na internet para você ouvir, que aí você tanto a tua escrita quanto a tua leitura e quanto a tua audição, né, a tua fala, para vocês não confundirem, porque bebido parece muito com bebido em português. Tá? Tanto é que na hora que eu estava falando, eu dei aquela confundida, certo? Vamos aqui. Verbos regulares. Aqui eu tenho alguns exercícios, tá, gente? Então, eu vou fazer um e os outros vocês vão fazer aí mentalmente, rapidinho. Se não der para fazer mentalmente, vocês vão lá na plataforma que está esse material lá, tá? E quem estiver anotando a aula também pode anotar aí. Então, eu tenho aqui. Conjuga os verbos entre parênteses em pretérito pluscuamperfeito. Qual é a fórmula do pretérito pluscuamperfeito? É você usar o verbo haber, tá? Mais o verbo principal no particípio, certo? Então, não tem mistério. Mario, mucho antes de tirarse a la piscina, por eso tuvo un corte de digestión. Então, aqui eu tenho meu verbo principal, quem é? Comer, tá? Então, como é comer no particípio? Comido. Como eu tenho que formar o meu pluscuamperfeito? Haber, que é o verbo auxiliar, mas o principal que é comer. Então, Mario había comido, certo? Então, Mario había comido mucho antes de tirarse a la piscina. Por eso tuvo un corte de digestión. Então, Mario comeu muito antes de atirar-se na piscina, de jogar-se na piscina. Por isso, ele teve um problema de estômago, uma má digestão e tal, essas coisas todas. Entrenar nosotros. Nosotros é a minha persona verbal, tá certo? Então, duro para ganhar la competición. Então, tenho que treinar duro para ganhar a competição. Como é que vai ficar? Nosotros habíamos entrenado duro para ganhar la competición. Entrenado. Por quê? Entrenar termina na primeira conjugação. Había, eu tenho que colocar, porque é meu verbo auxiliar, para poder montar meu pluscuamperfeito, meu mais que perfeito. Estão entendendo? Muito bem. Estavam agotados porque caminar ellos, tá? Eu coloquei aqui o verbo principal, caminar, e ellos, que é a minha pessoa, tá certo? Estavam agotados porque mucho. Então, estavam agotados porque ellos habían caminado mucho. Había caminado mucho. No dormir vosotros lo suficiente para estar em forma. Tá? Então, no habíamos, vosotros habíamos, tá? No habíamos dormido lo suficiente para estar em forma. E por fim, já nosotros já nos habíamos vestido todos quando ele se levantou de la siesta. Certo? Então, não tem mistério. Gravem a fórmula, façam o treino. Lá na plataforma tem essa aula aqui com mais atividades, tá certo? Então, é isso, galera. Por hoje é só.
Hasta luego. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram para mais dicas e muito mais conhecimento. @plataforma Gonçalves Dias. Hasta luego. Quase não saiu hasta logo, gente.